Título: O preço do desprezo. A garagem preta ficava escondida numa rua estreita e esquecida do Brás, em São Paulo, um bairro onde o progresso da cidade moderna passava correndo sem nem olhar para trás, deixando para trás ecos de fábricas antigas e vidas simples. O cheiro dentro dela era inconfundível. Graxa quente misturada com borracha queimada de pneus velhos e esquecidos, café requentado que Lucas preparava todas as manhãs e raramente terminava, e aquele leve, persistente toque de solvente que impregnava não só as paredes rachadas, mas as roupas, a pele e até os sonhos. Para Lucas Mendes, agora com 42 anos, aquele aroma não era apenas um cheiro. Era um santuário sagrado. Era o único lugar onde a dor antiga, aquela que o acompanhava como uma sombra desde a infância, silenciava por algumas preciosas horas. Ali, ele conseguia respirar sem sentir o peso esmagador do nome que carregava nas costas, do império invisível que construíra e do vazio imenso que bilhões de reais nunca conseguiram preencher. O dinheiro para ele era apenas um fantasma, útil, mas frio, incapaz de curar as feridas do passado. Lucas estava deitado de costas embaixo de um Porsche 911 Turbo de 1987, um clássico que ele salvara do ferro velho anos atrás, o motor aberto como um coração exposto em uma cirurgia delicada e desesperada. Suas mãos calejadas, marcadas por cicatrizes de cortes antigos e queimaduras de óleo quente, moviam a chave de fenda com uma precisão quase amorosa, quase sagrada. Consertar era a única coisa que ainda lhe dava a sensação de controle sobre alguma parte da vida. No mundo lá fora, onde números em telas decidiam destinos de empresas e famílias, ele era o titã invisível, o homem por trás do fundo de investimentos que salvava ou destruía impérios com um clique. Mas ali, embaixo daquele carro velho, ele era apenas um homem comum, consertando o que estava quebrado e talvez, no fundo, tentando consertar a si mesmo. O rádio, um aparelho antigo que o pai dele havia instalado décadas atrás, com as próprias mãos trêmulas, tocava baixinho Evidências, de Chitãozinho e Chororó. Lucas cantarolava junto, a voz rouca e baixa, como quem não canta para ser ouvido, mas para não se esquecer de que ainda tem alma. A música o transportava de volta à infância, para as noites em que o pai chegava em casa exausto, cheirando a graxa, e colocava o disco para tocar, enquanto jantavam feijão com arroz. "Foi preciso você partir, para eu aprender a viver", murmurava Lucas, e parou por um instante. A letra doía mais do que deveria, evocando memórias de perda. O pai morto aos 52 anos, vítima de um infarto no chão da oficina, a mãe definhando de tristeza anos depois, e ele, Lucas, sozinho aos 19, jurando que nunca mais seria pisado como o pai fora. O sino da porta rangeu com violência, arrancando-o brutalmente do transe. O som foi puxado com força desnecessária, como se a pessoa já estivesse irritada antes mesmo de entrar, como se o mundo devesse se curvar à sua impaciência. Lucas não se mexeu imediatamente. Apertou a última porca devagar, respirou fundo pelo nariz, deixou o ar sair pela boca em um suspiro controlado. Sabia que vinha confronto. Sabia pelo ritmo dos saltos que ecoavam no piso de epóxi rachado e manchado. Impaciente, caro, arrogante. Cada clique era uma declaração de guerra, um eco de superioridade que ele já ouvira tantas vezes. "Ei, tem alguém aqui? Ou eu estou falando com as paredes?" A voz era feminina, jovem, cortante como uma lâmina afiada. Sotaque paulistano de Higienópolis, daqueles que transformam o está em tá e carregam anos de privilégio no tom, como se o ar que respiravam fosse mais puro. Lucas deslizou devagar para fora do Porsche, limpou as mãos no pano que já nascera preto de tanto uso e se levantou sem pressa, como quem se prepara para um embate que já conhece todos os golpes e as feridas que eles deixam.
Diante dele estava Isadora Macedo de Albuquerque, 28 anos, filha única de um império construído sobre hotéis de luxo e construtoras que engoliam bairros inteiros. Maquiagem impecável mesmo num dia nublado e cinzento. Cabelo liso, escuro e perfeitamente alinhado, como se cada fio soubesse seu lugar no mundo. Jaqueta de couro italiano que custava o preço de um apartamento pequeno na periferia. Óculos escuros apoiados na cabeça, como se o sol devesse se desculpar por não estar brilhando para ela. Ao lado dela, quase encostando na parede suja e descascada, um Lamborghini Urus performante preto fosco. O capô ainda quente soltava fumaça fina e o cheiro acre de junta queimada, como um aviso de que até as máquinas de luxo podiam quebrar. "Bom dia", disse Lucas com uma calma que escondia o cansaço de décadas, um cansaço que ia além do físico, tocando a alma. "Em que posso ajudar?" Ela o mediu de cima a baixo. O olhar era frio, avaliador, como quem vê um objeto quebrado e decide se vale o esforço de consertar ou se é melhor jogar fora e comprar novo. "Você é o dono?" perguntou ela, o tom já carregado de dúvida e desdém. "Sou o Lucas. Sim, sou o dono. E o mecânico. E o cara que varre o chão quando ninguém está olhando. O que aconteceu com o Lambo?" Ela cruzou os braços. O corpo inteiro gritava superioridade, como se o ar da oficina fosse indigno de seus pulmões. "Não faço a mínima ideia. Eu estava na Marginal, indo para um jantar importante com investidores. De repente o carro começou a falhar, perdeu potência, fez um barulho horrível, como um animal morrendo, e apagou. Tive que chamar o reboque. E agora estou aqui, nesse lugar." A palavra "nesse lugar" saiu como um tapa na cara, como se a garagem preta fosse uma ofensa pessoal, uma mancha na vida dela, uma lembrança de que o mundo nem sempre era feito de coberturas e jantares caros. Lucas sentiu o velho aperto no peito, aquele que ele tentava ignorar há 20 anos. O mesmo aperto que sentia quando, ainda adolescente, ouvia os colegas de escola rirem do macacão sujo do pai dele, chamando-o de mecânico de pobre. O mesmo que sentiu no enterro do pai, quando a mãe sussurrou, chorando baixinho: "Ele morreu trabalhando para a gente ter o que comer, e as pessoas ainda olhavam torto para ele, como se ele fosse menos que nada." Ele se aproximou do Lamborghini, abriu o capô sem pedir permissão e começou a observar as mangueiras inchadas, os tubos ressecados, o óleo escorrido como lágrimas pretas. "Parece superaquecimento severo, provavelmente bomba d'água travada ou termostato entupido por sujeira acumulada. Talvez a junta do cabeçote já tenha começado a ceder. Preciso levantar para ver melhor", disse ele, a voz firme, mas com um tom de quem explica para uma criança teimosa. "Levantar?" Ela deu uma risada curta, seca, cruel, que ecoou pelas paredes como um chicote. "Você vai colocar meu carro nessa rampa imunda? Isso aqui parece cenário de filme de terror, daqueles onde o assassino esconde corpos embaixo dos carros." Lucas fechou os olhos por meio segundo. Respirou profundo, sentindo o cheiro de graxa invadir as narinas como um bálsamo amargo. Quando abriu de novo, a voz saiu baixa, quase gentil, mas carregada de uma tristeza antiga que ele raramente deixava transparecer. "É a única rampa que tenho, Isadora. Se a senhora preferir, posso indicar a concessionária. Mas eles vão cobrar diagnóstico entre 8 e 12 mil reais só para dizer o que eu já estou vendo de graça. E provavelmente vão devolver o carro com o mesmo problema, porque eles não sentem o motor. Eles só olham números na tela, sem tocar, sem sujar as mãos." Ela tirou os óculos da cabeça e o encarou como se ele tivesse cuspido no chão de mármore de sua casa. "Você está me dizendo que vai cobrar menos que a concessionária? Sério? Olha para você, olha para isso aqui." Ela abriu os braços dramáticos, indicando as paredes descascadas, as ferramentas penduradas em pregos tortos,
o chão manchado de óleo eterno. Eu não confio meu carro de 2 milhões de reais a um cara que parece que dorme embaixo dos carros, cheirando a graxa o dia inteiro. As palavras entraram como faca, girando devagar no peito. Lucas sentiu o rosto esquentar, mas não era raiva pura, era uma tristeza cansada, profunda, que ele carregava desde o dia em que o pai caiu morto no chão da oficina, vítima de um infarto aos 52 anos, ainda com as mãos pretas de graxa, os olhos abertos em surpresa eterna. Ele tinha 19 anos na época. A mãe nunca se recuperou, morrendo de câncer 2 anos depois, sussurrando no leito de morte. Não seja como seu pai, filho. Não deixe eles te pisarem. Mas Lucas escolheu ser exatamente como o pai, na aparência pelo menos, porque lá no fundo ele usara a herança pequena para construir um império financeiro, tornando-se o bilionário recluso que controlava fundos como o P7BX9KV, salvando famílias como a de Isadora sem que elas soubessem. Lucas deu um meio sorriso triste, daqueles que não chegam aos olhos, mas carregam o peso de uma vida inteira de humilhações engolidas. Entendo. Então me diga, senhorita. Isadora Macedo de Albuquerque, respondeu ela, erguendo o queixo como se o nome fosse uma coroa. Claro, Isadora. O que a senhora quer que eu faça? Que eu finja ser da concessionária, cobre 15 mil pelo diagnóstico, diga que está tudo bem e devolva o carro para falhar de novo daqui a 20 quilômetros e te deixar na mão no meio da marginal, com seu vestido de gala e o ego machucado, enquanto os investidores riem pelas suas costas. Ela bufou impaciente, batendo o pé com força, o salto ecoando como um julgamento final. Eu quero que você conserte agora. Tenho um evento amanhã à noite na cobertura do Hotel Fasano. Eu preciso aparecer com esse carro, entendeu? Meu tempo vale muito mais do que o seu. O seu tempo é graxa e sujeira. O meu é poder e decisões que mudam vidas. Aquilo doeu de verdade, como uma ferida reaberta. Porque Lucas sabia o valor real do tempo. Sabia o que era perder noites de sono consertando carros de luxo para pagar as contas da mãe doente, enquanto ela tossia no quarto ao lado. Sabia o que era perder a noiva de juventude que disse com lágrimas frias: "Não consigo viver uma vida sem luxo, Lucas. Sem viagens, sem jantares. Eu mereço mais." Sabia o que era perder a si mesmo dia após dia, escondendo quem era para poder ser apenas um homem comum, longe dos holofotes que o dinheiro trazia. Ele pegou o tablet velho, abriu a ficha do carro e começou a digitar, os dedos tremendo levemente de uma emoção contida. Diagnóstico completo, teste de pressão, desmontagem parcial da tampa de válvulas para verificar junta, R$ 2.800. Se for junta do cabeçote mesmo, mais peças e mão de obra, fácil uns 85 a 120 mil reais. Peças originais demoram de 25 a 40 dias para chegar, porque vem da Itália, e a burocracia é uma fera. Isadora ficou vermelha de raiva, o rosto perfeito contorcido em fúria. Você está louco? 120 mil reais? Em que mundo você vive? No mundo dos pobres que acham que podem cobrar como ricos? No mesmo mundo que o seu, Isadora. Só que no meu, a gente não cozinha um motor de 666 cavalos a 140 graus por meia hora e acha que não vai pagar o preço. No meu mundo, as consequências vêm com sangue, suor e lágrimas, não com cartão de crédito platina e um telefonema para o papai. Ela bateu o pé com força novamente. O salto ecoou como um tiro no silêncio da oficina, fazendo Lucas se lembrar do som do corpo do pai, caindo no chão anos atrás. Você sabe com quem está falando. Meu pai é o Macedo de Albuquerque, dono da rede de hotéis e da construtora que constrói torres que engolem bairros como esse. Eu posso acabar com esse seu barracão em uma ligação. Uma palavra minha e essa rua inteira vira estacionamento do meu próximo empreendimento. Eu posso te deixar na rua, como o mendigo que você parece ser. Lucas parou de digitar.
Quando ergueu os olhos, havia algo diferente neles. Não era raiva cega. Era uma tristeza profunda, quase paternal, misturada com uma exaustão que palavras não explicam, como se ele estivesse revivendo todas as vezes que o pai voltava para casa com o olhar baixo depois de ser humilhado por clientes ricos. Eu sei quem é seu pai, sim. A voz dele saiu baixa, quase quebrada, carregada de uma dor que ele raramente compartilhava. Sei que ele construiu um império em cima de dívidas que nunca pagou de verdade, pisando em fornecedores pequenos, como meu pai foi pisado. Sei que a construtora dele está sangrando depois da compra mal feita do terreno na Vila Olímpia, onde ele ignorou alertas ambientais e agora enfrenta processos. Sei também que 38% das ações da holding da família estão nas mãos de um fundo de Cayman que ninguém fala o nome. Um fundo discreto. Muito discreto. Isadora congelou. O ar pareceu ser sugado da oficina, deixando apenas o cheiro de graxa e arrependimento no ar. Como você... murmurou ela, a voz falhando pela primeira vez. Lucas tirou do bolso o celular velho, daqueles que só faz ligação e mensagem, um contraste com o mundo high-tech que ele controlava nos bastidores. Digitou algo rápido e mostrou a tela. Um print simples. Valor, 1,4 bilhão. Data, 3 meses atrás. Destino, Macedo Holding S.A. Remetente, P7X9KV, UR. Isso é confidencial. Ela sussurrou, a voz tremendo como uma folha ao vento, quase infantil, revelando a menina insegura por trás da mulher poderosa. Confidencial para a maioria das pessoas, respondeu Lucas, quase num sussurro, os olhos úmidos de uma emoção antiga. Não para quem controla o fundo que emprestou esse dinheiro e que pode chamar de volta quando quiser, deixando sua família na rua como você ameaçou fazer comigo. Silêncio sepulcral. O rádio ao fundo tocava uma música baixa, como se o mundo parasse para testemunhar. Isadora olhou em volta, desorientada, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés caros, deixando-a cair em um abismo que ela mesma cavara. Quem é você? Perguntou ela, a voz agora um fio carregada de pânico e confusão. Lucas guardou o celular devagar. Suspirou longo, cansado, como quem carrega o peso do mundo há tempo demais, desde que transformou a pequena herança do pai em um fundo bilionário, vivendo na sombra para honrar a memória dele. Aqui dentro, eu sou só o Lucas, o cara que conserta carros caros de quem não sabe respeitar, nem o carro, nem o próximo. Lá fora, ele deu de ombros, os olhos úmidos brilhando com lágrimas não derramadas. Lá fora eu sou o homem que decide se sua família continua respirando financeiramente ou começa a sufocar em 6 prestações, perdendo os hotéis, as coberturas, o status que você usa como escudo. Ele se virou para o Lamborghini, pegou a lanterna, mas não acendeu de imediato. Ficou parado um instante, olhando o motor fumegante, como se visse ali o reflexo de todas as humilhações que engoliu calado ao longo dos anos, desde o bullying na escola até as traições no mundo dos negócios. O carro fica aqui, o diagnóstico eu faço hoje ainda, o reparo começa amanhã cedo. O preço... Ele olhou para ela por cima do ombro, os olhos marejados, mas firmes como aço forjado na dor. O preço agora inclui uma taxa extra de paciência. 180 mil tijares reais no total. Não é negociável. Isadora abriu a boca, fechou. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Não de raiva, mas de um pânico cru, infantil. O pânico de quem percebe pela primeira vez que o castelo de cartas pode cair, levando com ele a vida de luxo que ela achava eterna. Você está me extorquiando, disse ela, a voz quebrada. Não! A voz de Lucas saiu rouca, quase sofrida, ecoando a dor de uma vida inteira. Estou te cobrando o preço real das coisas, o preço do desprezo que eu engoli a vida inteira.
desde que era criança e ouvia risadas nas costas do meu pai, chamando-o de fracassado. O preço da arrogância que machuca mais do que você imagina, porque ela mata devagar, corroendo a alma dia após dia. E, principalmente, ele fez uma pausa longa, a voz falhando, os olhos brilhando com lágrimas contidas. O preço de achar que dinheiro compra respeito, quando o respeito é a única coisa que o dinheiro nunca conseguiu me dar. Nem para mim, nem para o meu pai, nem para minha mãe, que morreu sem ver o filho ser tratado como gente, sem ser pisado como um trapo sujo. Ele acendeu a lanterna e mergulhou no motor, mas antes de começar a trabalhar, murmurou, mais para si mesmo do que para ela, com a voz embargada: "Pode ir embora, Isadora. Eu te ligo quando estiver pronto, ou não ligo. Vai depender do quanto você conseguir olhar no espelho e enxergar o que realmente machuca as pessoas. O que machucou a mim, o que machucou tanta gente antes de você, gente que trabalha duro e só quer dignidade." Ela ficou parada uns longos segundos, o corpo rígido, as lágrimas agora escorrendo livremente, borrando a maquiagem perfeita, revelando a menina assustada por baixo da armadura de luxo, a menina que talvez, no fundo, sempre soubera que sua arrogância era uma defesa contra o medo de ser vulnerável. Depois, sem dizer mais uma palavra, virou as costas e saiu. Os saltos não batiam mais com raiva. Batiam devagar, pesados, vacilantes, como se cada passo doesse no peito, como se o chão estivesse se abrindo sob ela, engolindo o orgulho que a definia. Lucas esperou a porta bater com um clique suave, quase triste, ecoando como o fim de uma era. Só então deixou os ombros caírem, como se o peso do mundo finalmente o vencesse. Sentou no banquinho velho ao lado do Porsche, passou a mão no rosto, limpando uma lágrima que ele nem sabia que estava ali, misturando-se à graxa. Pegou o rádio, aumentou o volume de evidências e cantou junto, a voz embargada, quebrada, cheia de uma emoção crua. "Eu preciso te esquecer, mas não consigo." E o ronco baixo do Porsche continuou, como se nada tivesse acontecido. Mas muita coisa ainda ia acontecer, porque a vida, como um motor quebrado, sempre reserva surpresas. E o preço do desprezo? Ah, esse preço ainda estava sendo calculado peça por peça, lágrima por lágrima. 3 dias se passaram, desde que Isadora saiu da garagem preta, com o rosto borrado de lágrimas e maquiagem, carregando o peso de suas palavras como correntes invisíveis. 3 dias em que o silêncio do celular dela foi ensurdecedor, um vazio que ecoava mais alto que qualquer ronco de motor. Nenhum telefonema de Lucas, nenhuma mensagem. Apenas o silêncio acusador, como se o mundo inteiro a julgasse. Ela tentou ignorar, tentou se afogar no mundo de luxo que sempre a protegeu. Jantares caros, reuniões com amigos superficiais, compras impulsivas em lojas de grife, mas nada funcionava. A imagem daquele print simples no celular velho não saía da cabeça. E 1,4 bilhão, 3 meses atrás. O dinheiro que salvou a holding da família da falência iminente. O dinheiro que permitiu que o pai continuasse sendo o grande Macedo de Albuquerque nas colunas sociais, posando para fotos com um sorriso falso que escondia dívidas e medos. Na terceira noite, sozinha no apartamento de cobertura no Itaim, com vista para a cidade que sempre pareceu pertencer a ela, luzes piscando como joias falsas, Isadora quebrou de vez. Sentou no chão frio da sala, de roupão velho que nunca usava, sem maquiagem, sem armadura, e ligou para o pai, a voz tremendo como uma criança perdida. "Pai, eu fiz uma besteira muito grande." As palavras saíram entre soluços, carregadas de um arrependimento que ela nunca sentira antes. A voz do outro lado era cansada, preocupada, como a de um homem que já vira impérios ruírem. "O que houve, Isa? Me conta tudo." Ela contou tudo, sem filtros, da arrogância que a cegara,
das palavras cruéis que jogara como veneno, do desprezo jogado na cara de um homem que, segundo ela mesma dissera, parecia que dormia embaixo dos carros. E do momento em que ele mostrou o print, o fundo de Cayman, o controle silencioso sobre o futuro financeiro de toda a família, um poder que ela nunca imaginara nas mãos de alguém como Lucas. Houve um longo silêncio do outro lado da linha, um silêncio pesado, como o de um veredito final. Isadora, a voz do pai tremia, revelando um medo que ele raramente mostrava. Você não sabe com quem mexeu. Aquele fundo P7X e 9KV, eu nunca soube quem era o real dono. Só sabia que era discreto, muito discreto, e que, se eles chamassem o dinheiro de volta, a gente perdia tudo. Tudo mesmo. Os hotéis, as casas, o nome. Eu lutei anos para construir isso e Você pode ter destruído tudo com palavras. Isadora sentiu o chão sumir de novo, o estômago revirando em náusea. Eu humilhei ele, pai, na frente do carro dele, na frente da vida dele. Eu fui um monstro. O pai suspirou, um som de derrota antiga, carregado de decepção. Então liga para ele. Pede desculpas, de verdade. Não por medo do que ele pode fazer. Pede porque é o certo. Porque no fim, dinheiro none compra caráter, Isa. E o seu precisa de conserto. Ela desligou e ficou olhando para o celular por quase 1 hora, os dedos tremendo tanto que mal conseguia digitar o número que Lucas havia deixado no recibo do diagnóstico, aquele que ela jogara na bolsa sem nem olhar, como se fosse lixo. Finalmente, com a voz embargada e o coração acelerado, ela discou. O telefone tocou 5 vezes. Ela quase desistiu, o pânico subindo pela garganta. Garagem preta. A voz de Lucas era calma, como sempre, sem emoção aparente, mas com um fundo de cansaço que só quem ouvia com atenção percebia. Lucas, sou eu. Isadora. Silêncio. Um silêncio que durou segundos eternos. Eu sei que você deve me odiar. E tem razão. Eu fui horrível. Eu fui cruel. Eu te tratei como lixo porque achei que podia, porque sempre pude, crescendo em um mundo onde dinheiro compra tudo. Mas eu não sabia. A voz dela falhou, as lágrimas voltando com força. Eu não sabia o quanto isso machucava. O quanto machucava alguém como você. Alguém como seu pai, que trabalhou a vida inteira e foi tratado como nada. Outro silêncio. Mais longo, como se Lucas estivesse pesando cada palavra. Você chorou, Isadora? Perguntou ele, baixo, a voz agora com um tom de vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Muito, como uma criança. Chorou de verdade? Ou chorou porque descobriu que eu posso acabar com a sua família com um telefonema? Ela engoliu em seco. As lágrimas voltaram, quentes e salgadas. No começo, foi medo. Muito medo de perder tudo que eu achava que me definia. Mas depois eu chorei porque percebi que eu sou exatamente o tipo de pessoa que eu sempre desprezei em silêncio. A pessoa que pisa nos outros para se sentir maior, para esconder o vazio dentro de mim. E eu vi o meu pai no seu olhar. Vi a dor que ele carregava quando as pessoas riam dele por trás, chamando-o de visionário fracassado. E eu fiz a mesma coisa com você. Eu sou igual àquelas pessoas que machucaram o seu pai. E isso me destrói por dentro, como se eu tivesse me tornado o monstro que eu jurava nunca ser. A linha ficou muda por quase 1 minuto, o silêncio preenchido apenas pela respiração pesada dos dois. O carro está pronto, disse Lucas por fim, a voz baixa, mas firme. Pode vir buscar amanhã, às 14 horas. Eu não cobro mais a taxa extra. Lucas, Obrigada, mas eu preciso te ver. Vem buscar o carro, Isadora. A gente conversa pessoalmente. Ela passou a noite em claro, rolando na cama king size, que agora parecia uma prisão luxuosa. Sonhos fragmentados de infância.
O pai ausente em reuniões, a mãe distante em spas, ela sozinha com babás, aprendendo que dinheiro era poder, mas nunca amor. No dia seguinte, chegou à garagem preta às 13h50, sem maquiagem, sem jaqueta cara, apenas jeans desbotados, camiseta simples e tênis velhos. O cabelo preso num coque desleixado. Os olhos vermelhos de quem não dormia direito há dias, inchados de choro. Lucas estava lavando as mãos na pia de canto, a água correndo como um rio de purificação. Não se virou imediatamente como se precisasse de um momento para se preparar. Chegou cedo, disse ele sem emoção aparente, mas com os ombros tensos. Eu precisava vir. Antes que perdesse a coragem de novo, respondeu ela, a voz tremendo como folhas em uma tempestade. Ele secou as mãos devagar com um pano limpo e finalmente se virou, os olhos encontrando os dela pela primeira vez, sem barreiras. Isadora estava parada no meio da oficina, pequena, frágil, sem nenhuma das defesas que sempre usou como escudo. Parecia uma versão dela mesma que ela nunca mostrara ao mundo. Eu vim pedir desculpas, disse ela, a voz tremendo, as mãos apertadas uma na outra. Não por causa do dinheiro, não por causa do carro. Eu vim pedir desculpas porque você não merecia aquilo. Ninguém merece ser tratado como menos que humano. E eu quero que você saiba que pela primeira vez na vida eu estou olhando para mim mesma e odiando o que vejo. Uma mulher vazia que usa arrogância para esconder o medo de ser invisível. Ela tirou um envelope do bolso de trás, as mãos tremendo tanto que quase o derrubou. Aqui tem um cheque. O valor do reparo inteiro. Mais 50 mil reais. Não é gorjeta. É um pedido de perdão simbólico. Mas se você não quiser aceitar, eu entendo. Eu precisava fazer alguma coisa para mostrar que eu mudei. Ou pelo menos que estou tentando. Lucas pegou o envelope, abriu, olhou o valor. Depois olhou para ela, os olhos procurando algo verdadeiro nos dela. Você chorou mesmo, não foi? Chorou como se o mundo acabasse. Chorei como nunca. E tô chorando agora, porque dói admitir que eu fui um veneno para você. Ele colocou o envelope na bancada, o som seco ecoando. O carro está pago. O cheque eu devolvo. Mas... Ele fez uma pausa longa, respirando fundo como se as palavras doesse. Senta ali. Ele apontou para o banquinho velho ao lado do Porsche, o mesmo onde ele sentara tantas vezes para chorar sozinho. Isadora sentou, as mãos no colo, tremendo, as unhas roídas de ansiedade. Lucas se agachou na frente dela no mesmo nível, olho no olho, como iguais pela primeira vez. Eu poderia ter destruído sua família. Poderia ter chamado o dinheiro de volta na semana passada. Poderia ter visto você cair e pensado, bem feito, agora você sente na pele. Mas eu não fiz, porque eu sei como é cair, Isadora. Eu caí quando perdi meu pai, quando vi minha mãe definhar. Eu caí quando construí um império para provar que não era menos que nada, mas descobri que dinheiro não cura a solidão. E sei que quando a gente cai, a gente descobre quem realmente é. Ele respirou fundo, a voz embargada. Você caiu, Isadora, e tá aqui, chorando, sem maquiagem, sem armadura. Isso é mais do que muita gente consegue fazer na vida inteira. É o começo de algo real. Ela soluçou alto, as lágrimas caindo como chuva, molhando a camiseta. Eu não sei como consertar isso. Não sei como consertar o que eu fiz com você, com tanta gente que cruzei e ignorei. Começando por aqui, disse ele, tocando levemente o próprio peito, o gesto simples, mas carregado de emoção, consertando você mesma dia a dia. E depois, quem sabe, consertando o jeito que você trata as pessoas que cruzam seu caminho, pessoas como eu, como garçons, como empregadas, porque no fim, todos nós somos só gente tentando sobreviver. Ele se levantou, foi até o Lamborghini,
Abriu a porta do motorista e entregou a chave, as mãos tocando as dela por um instante, um contato elétrico de perdão mútuo. O motor ronca perfeito, como novo, como se nunca tivesse quebrado. Isadora pegou a chave, os dedos trêmulos. Olhou para ele, os olhos cheios de uma gratidão profunda. Obrigada por não me destruir, por me dar uma chance de ser melhor. Lucas deu um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. O primeiro sorriso genuíno que ela via nele. Um sorriso que iluminava o rosto marcado por anos de luta. Eu não destruo pessoas, Isadora. Eu só mostro o preço das coisas. O resto, a gente escolhe pagar ou não. E você escolheu pagar com humildade. Isso vale mais que qualquer cheque. Ela entrou no carro. Antes de fechar a porta, olhou para ele mais uma vez, a voz baixa, mas determinada. Eu vou voltar, não como cliente, como alguém que quer aprender a ser melhor. Talvez eu possa ajudar na oficina, aprender a sujar as mãos, aprender a valorizar. Lucas assentiu sem dizer nada, mas os olhos dizendo tudo. Talvez. Ela deu partida. O ronco grave do V8 encheu a oficina, perfeito, limpo, vivo, como um coração renascido. Quando o Lamborghini saiu devagar pela porta, virando na rua estreita do Brás, Lucas ficou parado no meio da garagem preta, olhando o vazio onde ela estivera, o coração batendo forte com uma mistura de alívio e esperança. O rádio ainda tocava baixo. Evidências chegou no refrão final, a letra ecoando como um hino pessoal. Você foi a pessoa que eu mais amei e que eu mais machuquei. Ele fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto sujo de graxa, misturando-se ao suor. Não era de raiva, nem de pena. Era de alívio puro, cru, porque pela primeira vez em muitos anos alguém olhou para ele, realmente olhou, e viu o homem por trás da graxa, por trás do bilionário escondido, e pediu perdão, não porque precisava, mas porque quis. Porque o arrependimento veio do coração, não do medo, e isso, mais do que qualquer bilhão, era o preço mais alto que o desprezo já pagou. O verdadeiro preço, o preço da redenção. Mas e se isso fosse só o começo? E se Isadora voltasse, e uma amizade improvável nascesse das cinzas da arrogância? Ou e se Lucas, tocado pela mudança dela, revelasse mais segredos do seu passado bilionário? O que aconteceria se o pai de Isadora descobrisse tudo e tentasse se vingar? Diga nos comentários, você já humilhou alguém e se arrependeu? Ou já foi humilhado e deu a volta por cima? Qual seria o seu preço pelo desprezo? Deixe seu like se essa história te tocou. Compartilhe com quem precisa ler e inscreva-se para mais contos de redenção e lições de vida. Quem sabe, na parte 2, a gente descobre se o perdão é eterno ou se o passado sempre cobra mais.